Empresária brasileira se declara culpada por fraude bancária durante a pandemia de Covid-19 em Massachusetts. Fugitivo que é procurado pela Justiça brasileira será deportado nas próximas semanas. Comemoração: 1.300 imigrantes, incluindo brasileiros, se tornaram cidadãos norte-americanos em cerimônia no Texas. Alerta: 25 milhões de casas nos Estados Unidos correm o risco de ficar sem internet da noite para o dia a partir de maio. Estados Unidos buscam por imigrantes para integrar departamentos policiais e as Forças Armadas. E a gente conta como funciona esse processo. Diferente do Brasil, por aqui o alistamento militar não é obrigatório. Basta entrar em contato com um recrutador em um dos escritórios de alistamento espalhados pelo país. Olá, boa noite. A gente abre a edição de hoje falando de uma brasileira que se declarou culpada diante da Corte Americana por fraude bancária, isso no período de pandemia da Covid-19 em Massachusetts. Essa empresária pediu empréstimos com documentos falsos e conseguiu $450 mil. Olá, pessoal. A brasileira é Vanessa Nixon, de 45 anos, proprietária de várias empresas em Framingham, Massachusetts. Entre abril de 2020 e novembro de 2022, a brasileira apresentou vários pedidos de empréstimos aos bancos e ao Escritório Americano de Administração de Pequenas Empresas para seus negócios do ramo imobiliário, alegando dificuldades financeiras durante a Covid-19. Para justificar a necessidade do dinheiro, a empresária falsificou as receitas e os documentos fiscais e, com isso, conseguiu $450 mil. Mas o FBI e o governo federal abriram um escritório para apurar os empréstimos cedidos no período da pandemia e a fraude bancária de Vanessa foi descoberta. No site da Procuradoria Americana de Justiça, consta que ela se declarou culpada do crime perante o tribunal. Nos Estados Unidos, fraude bancária prevê pena de até 30 anos de prisão, 5 anos de liberdade condicional e multa de até $1 milhão. A sentença de Vanessa será anunciada no dia 26 de junho. O Departamento de Justiça americano estima que aproximadamente 17% de todos os empréstimos obtidos durante a pandemia, que foram principalmente o PPP, que foi o Paycheck Protection Program, que foram concedidos com o intuito de manterem os businesses abertos durante a emergência do COVID. Bem, com tanta fraude ou tanta suspeita de fraude, a justiça americana também aumentou o tempo em que esses processos podem vir à tona, ou seja, isso foi aumentado para 10 anos. Então a expectativa é que essas investigações e processos vão até 2030. A notícia dessa empresária brasileira foi condenada por fraude no programa de auxílio à pandemia vem, na verdade, seguindo uma série de outras condenações também. Recentemente, um casal de empresários brasileiros também foram condenados pelo mesmo crime, tá? E basta uma rápida procura na internet para ver que existe uma série de outros empresários que também estão sendo condenados por esse tipo de fraude, tá? Agora, para quem é imigrante, tem, além do problema da prisão, tem o problema da deportação. Dentro da legislação imigratória, esse tipo de fraude entra numa categoria chamada de crimes que envolvem torpeza moral, que é o chamado CIMT, Crimes Involving Moral Turpitude, que faz com que a pessoa não só possa ser deportada, mas também pode fazer com que a pessoa fique impedida de receber um green card no futuro, mesmo que ela tenha um processo que ela se qualifique. Mas, particularmente, eu acho que esse castigo é merecido. No Texas, o dia foi de comemoração. 1.300 imigrantes, incluindo brasileiros, se tornaram cidadãos americanos. A cerimônia foi realizada em Houston, a segunda cidade que mais cresce aqui no país, segundo os censos dos Estados Unidos. O auditório ficou lotado de imigrantes de 115 nações, incluindo, claro, o Brasil, que se tornaram novos cidadãos americanos. O evento contou com hino americano, bandeirinha, discurso, gente, muito mais. Essa naturalização acontece no momento em que o estado do Texas tenta aprovar a polêmica lei
Lei Anti-Imigração SB4. Essa medida autoriza as autoridades locais a prenderem e deportarem qualquer pessoa suspeita de ter cruzado a fronteira ilegalmente. A SB4 está temporariamente suspensa, enquanto a Justiça americana avalia a medida, se essa medida viola ou não a Constituição aqui dos Estados Unidos. E olha, seguindo no tema imigração, dá só uma olhada no que o estado de Iowa anunciou. Os legisladores aprovaram um projeto de lei polêmico similar à lei anti-imigração do Texas, a SB4. A medida de Iowa autoriza a prisão e a deportação de quem entrar de forma ilegal no estado. A nova regra aguarda só a assinatura da governadora para entrar em vigor. A medida foi aprovada por ampla maioria na Assembleia Legislativa Estadual. A nova regra, chamada 2340, determina que quem tentar entrar no estado de forma ilegal, depois de já ter sido deportado do país, poderá ser preso e expulso novamente por autoridades estaduais sem autorização federal. Iowa alega que a Casa Branca tem abdicado de sua responsabilidade de maior controle das fronteiras e contenção da onda recorde de imigrantes nos Estados Unidos. E, por causa disso, os estados estão atuando de forma independente. A ideia das autoridades é barrar o acesso e a permanência de imigrantes indocumentados em seu território. O projeto aguarda apenas a assinatura da governadora Kim Reynolds para virar lei e entrar em vigor no dia 1º de julho. Organizações pró-imigrantes condenaram a nova e polêmica medida e disseram que a regra é uma imitação da lei texana anti-imigração SB4. No próximo bloco, tem fugitivo da Justiça brasileira que recebeu ordem de ser deportado nos próximos dias. Tem ainda as operações de resgate em Baltimore. Já são 3 dias de buscas pelos desaparecidos, todos eles latinos. Até agora, 2 corpos foram resgatados. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Tap. Foi. A Polícia de Imigração dos Estados Unidos recebeu ordem definitiva para entregar à Justiça brasileira um fugitivo procurado por tentativa de homicídio. Ulisses de Oliveira Silva deve ser deportado nas próximas semanas para o Brasil e entregue às autoridades para cumprir sentença. O brasileiro tinha entrado nos Estados Unidos em 2017 pelo Novo México e tinha sido solto para aguardar o processo em liberdade. Mas em 2022, a Interpol comunicou que Ulisses era fugitivo da Justiça brasileira. Ele foi capturado pelos oficiais do Euro na Filadélfia e agora será deportado definitivamente para o Brasil. Autoridades anunciaram que resgataram os corpos de 2 vítimas da ponte que desmoronou em Baltimore, Maryland. Outras 4 pessoas seguem desaparecidas. Essa tragédia destacou os riscos enfrentados por milhares de trabalhadores latinos que ocupam a maioria das vagas na construção civil aqui no país. Os corpos dos 2 trabalhadores resgatados da água são de Mainor Sandoval, de 38 anos, e Miguel Luna, de 49 anos. Eles estavam trabalhando na ponte, tampando os buracos na pista com outros colegas, quando o navio cargueiro bateu no pilar e derrubou a estrutura. Todos caíram no rio. As equipes resgataram os primeiros corpos, mas ainda procuram por outros 4 desaparecidos. Todos eles eram imigrantes, originários de Honduras, Guatemala, El Salvador e México. Os latinos representam cerca de 1/3 da construção civil nos Estados Unidos. A Administração de Segurança e Saúde do Departamento de Trabalho considera esse setor de alto risco à vida. Só em 2022, a construção civil registrou o 2º maior número de mortes, foram 1.056, a maioria por quedas, tropeços, escorregões ou manuseio de maquinários pesados. Boa parte das vítimas eram imigrantes. A tragédia atingiu a comunidade latina de todo o país. São os imigrantes que consertam e constroem a maioria das vias, pontes e casas que a população mora, mas não são reconhecidos e nem protegidos pelos riscos diários. As famílias dependiam dos salários desses trabalhadores para sobreviver. O governo local está avaliando compensações financeiras aos parentes das vítimas fatais.
No Oriente Médio, Israel e Hamas voltaram a negociar os termos de um cessar-fogo e a fazer exigências também. Enquanto isso, na frente de guerra, Israel mantém os bombardeios em Gaza e as incursões em hospitais locais. As últimas informações do conflito você acompanha agora com a correspondente da Record em Tel Aviv, Denise Odorizzi. Este é o primeiro encontro das famílias dos soldados sequestrados com o premier Benjamin Netanyahu. Eles foram levados de bases no sul de Israel, atacadas pelos terroristas, no dia 7 de outubro. Os parentes exigem que os militares sejam priorizados nas negociações. Daniel, que tem um irmão soldado entre os reféns, disse que queria saber qual o plano para trazer os soldados de volta para casa. Um terrorista capturado pelo exército israelense confessou que abusou sexualmente de uma mulher durante a invasão do Hamas em outubro do ano passado. Um vídeo divulgado pelo Serviço de Inteligência faz parte das provas coletadas na investigação sobre crimes sexuais cometidos pelo Hamas e outros grupos terroristas durante o ataque de 7 de outubro nas comunidades próximas à faixa de Gaza. Já na cidade de Gaza, mais de 200 militantes foram mortos em pouco mais de uma semana durante uma nova operação no hospital Al-Shifa, que é usado como base pelo Hamas. De Tel Aviv, Denise Odorizzi, para o jornal Américas no Ar. Depois do intervalo, a gente te explica por que 25 milhões de casas nos Estados Unidos correm o risco de ficar sem internet da noite para o dia a partir de maio. E você vai ver também que o sistema de reconhecimento facial nos aeroportos vai poder ser recusado pelos passageiros sem nenhuma consequência. Já voltamos e para falar de internet, 25 milhões de residências correm o risco de ficar sem esse sistema da noite para o dia. É que um programa de ajuda financeira do governo federal vai acabar agora em maio. E a Eloá Urazen mostra para a gente que milhões de pessoas podem perder esse benefício e também o acesso à rede. 1 em cada 5 famílias americanas estão lutando contra o tempo para manter sua conexão à internet. Em maio deste ano, com o fim de um programa de subsídio de acesso à rede de computadores, cerca de 25 milhões de casas nos Estados Unidos podem sofrer um apagão de dados, afetando 60 milhões de pessoas. A iniciativa, chamada Affordable Connectivity Program, ou ACP, foi estabelecida em 2021 e oferece descontos no plano de internet para famílias de baixa renda. Graças a esse subsídio, as pessoas elegíveis pagam no máximo $30 por mês para ficar online. Em terras indígenas, os beneficiados pagavam até $75 mensais. Agora, com o fim do dinheiro destinado ao programa, muita gente está preocupada, já que o acesso à internet é sim uma necessidade básica. Aproximadamente 25% das pessoas beneficiadas pelo programa vivem em áreas rurais dos Estados Unidos. 65% delas dizem temer perder o emprego pela falta de acesso à internet e 80% afirmam que seus filhos terão um desempenho escolar negativamente afetado. Pensar na vida sem internet hoje é algo muito longínquo, porque a internet que possibilitou que as pessoas tivessem acesso ao conhecimento, acesso ao mercado de trabalho. Imagina quantas pessoas hoje moram em um lugar e trabalham remotamente em lugares muito distantes. A internet que possibilita isso, abre as fronteiras para essas pessoas que muitas vezes tinham sim esse acesso restrito. Então hoje é impensável a gente imaginar em restringir novamente o acesso e a disponibilização de todo esse mundo, de todas essas possibilidades para uma determinada fatia da população que até então não tinha nada, passou a ter esse acesso, passou a ter essas oportunidades, essas possibilidades, e a gente simplesmente restringir é algo impensável, é algo que parece até bastante cruel. E a gente segue no assunto tecnologia, porque hoje a vice-presidente Kamala Harris anunciou um conjunto de medidas para impedir que a inteligência artificial seja usada de forma abusiva e discriminatória aqui no país. E olha, isso inclui aeroportos. Os viajantes vão poder se recusar a fazer exames de reconhecimento facial em postos de checagem, sem medo de que isso possa atrasar ou comprometer a viagem. Essas medidas restritivas também vão ser implementadas em outras agências do governo que vão desde saúde, emprego até habitação. Isso significa
significa que os departamentos que quiserem usar a ferramenta de inteligência artificial vão ter que justificar os motivos para terem autorização de uso. As novas salvaguardas vão entrar em vigor no dia 1º de dezembro. As autoridades estão projetando uma espécie de manual com diferentes cenários para que as autoridades saibam como agir. E você já conheceu os influencers sintéticos? Sabe o que é isso? É uma nova mania nas redes sociais. São pessoas que parecem reais, mas que na verdade são produzidas por inteligência artificial. Esses avatares explodiram na internet e a maioria é controlada por adolescentes. São homens, mulheres, adolescentes, pessoas que contam seu dia a dia nas redes sociais, possuem milhões de seguidores, mas não são de verdade. São criados por inteligência artificial. Esses influencers sintéticos vêm crescendo numa velocidade assustadora e imitam a vida real, postam selfies diárias. Todos eles são criações de uma empresa chamada 1337, que projeta e cria influenciadores online para atrair a atenção e gerar receita lucrativa nas mídias sociais. Até 2035, prevê-se que a chamada economia humana digital se torne um mercado que movimente 125 milhões de dólares. Essa nova moda vem explodindo na internet e dividindo opiniões pelo forte apelo e poder de influência nos jovens, manipulação e risco de espalhar desinformação. A empresa já tem mais de 50 influencers sintéticos circulando nas redes sociais, cada um destinado a atrair um público diferente. E muitos dos criadores desses avatares são adolescentes que trabalham na empresa. As autoridades estão de olho nessa criação por temer que possam enganar o público e criar situações de risco. Algumas redes já estão exigindo que os sintéticos sejam rotulados como inteligência artificial para alertar o público. No próximo bloco, a gente te mostra que o derretimento das calotas polares está desacelerando a rotação da Terra e explica o que isso significa. E a gente te mostra também o que você precisa fazer para ingressar nos departamentos policiais e nas Forças Armadas aqui dos Estados Unidos. Isso abre caminho para a cidadania. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Tap. Foi. Já voltamos e para falar de uma história que está viralizando na internet e também nas redes sociais. É um influencer de 4 patas que mora na Flórida e que tem a missão de levar alegria aos seguidores em todo o país. Ele é conhecido por visitar hospitais, escolas e pessoas com necessidades especiais. Um dos casos recentes foi o encontro surpresa com uma senhora com câncer. Dá só uma olhada. Koda é esse cão, um Lulu da Pomerânia. E como toda estrela de sucesso, ele chega arrasando em seu carrinho conversível particular e de óculos escuros. Afinal, a imagem é tudo nas redes sociais. Ele tem uma página exclusiva chamada Koda The Fluff. Todo dia, a equipe abastece a plataforma com imagens para os milhões de seguidores. O pequeno cãozinho faz parte de uma equipe de terapia sem fins lucrativos que tem a missão de levar alegria para as pessoas em diferentes lugares do país, como escolas e hospitais, por exemplo. Eles não cobram nem monetizam os vídeos ou as ações sociais. Ter esse animalzinho por perto, ajudando as pessoas, faz a diferença e traz alegria, explica a enfermeira Jessica Pingle. Uma das visitas de Koda foi em um hospital para uma idosa de 101 anos de idade. Here's Koda. Hello there, my goodness. How you been? Mas o caso mais surpreendente e que viralizou na internet veio desta ligação. I have 4th-stage lung and liver cancer. I would give almost anything to have a dog like that. Uma senhora de Claremont que tem câncer nível 4 no pulmão e no fígado e que sonha em conhecer Koda. Para realizar o desejo, o cãozinho foi para o Tennessee. We just landed in Tennessee and we're going to meet Linda and have some lunch with her. O resultado emocionou a equipe de terapia e os policiais que participaram da ação de solidariedade. Oh, I love you so much.
very fulfilling doing pet therapy. É muito gratificante fazer terapia com animais de estimação, entrar, ver as pessoas e ver suas reações e como elas ficam felizes sabendo que todos estão lidando com algo horrível. Aquele pequeno minuto com Coda pode mudar o dia inteiro de uma pessoa e isso é muito poderoso. Desabafa Jenna McKinstry, dona de Coda, que é puro amor. That little minute with Coda can change their whole day. That's pretty powerful. Mudando de assunto, um novo estudo apontou que o derretimento nas calotas polares já está alterando a velocidade da rotação da Terra, está ficando mais devagar. Isso significa que o planeta pode perder 1 segundo de tempo no relógio pela primeira vez na história. O estudo publicado na revista Nature aponta que o derretimento das calotas polares por causa do aquecimento global está levando a água dos polos em direção ao Equador, e isso faz com que a rotação do planeta desacelere. O resultado dessa ação sem precedentes é que nos próximos anos o mundo inteiro possa perder 1 segundo. Os especialistas explicam que a rotação da Terra não é um fenômeno constante e está sujeita a processos geofísicos que acontecem na superfície do planeta e no seu núcleo. Ao longo dos anos, inúmeras alterações foram feitas de milésimos de segundo, que não alteram a contagem do tempo. Mas agora, pela primeira vez, será preciso atualizar os relógios e subtrair 1 segundo do sistema. Apesar de ser imperceptível aos humanos, os especialistas estão preocupados com as consequências desse corte de tempo nos sistemas tecnológicos e nos computadores do mundo inteiro. Ainda não se sabe quando nem como isso vai acontecer. Hora da nossa previsão do tempo, vamos dar uma olhadinha no mapa, ver como é que vai estar o clima em boa parte do país amanhã? Vamos lá? Olha só, a gente tem Boston com chuva, mínima de 36, máxima de 49. Nova York e Washington a gente tem tempo encoberto. Norfolk, sol entre nuvens. Atlanta, o sol já vai brilhar aí com máxima de 70 graus. Toda a região da Flórida a gente tem sol aí, Jacksonville e Tampa, menos em Miami. Miami vai ter tempo encoberto com mínima de 65 graus. New Orleans, tempo encoberto também. Houston, sol entre nuvens, a mesma coisa em Brownsville. San Antonio, a máxima não passa de 81, a mínima é de 61 graus. El Paso, sol entre nuvens com mínima de 56 graus Fahrenheit. Albuquerque, o sol também fica tímido ao longo do dia, com mínima de 44 graus, máxima de 71. Phoenix, a mesma coisa, mínima de 55, máxima de 82. Los Angeles, tempo encoberto. Las Vegas também tempo encoberto. E São Francisco, o sol nem dá as caras por lá. Vai ser tempo encoberto aí com chuva o dia inteiro, mínima de 49 graus, máxima de 55. E olha, o número de imigrantes que buscam servir o exército americano ou trabalhar nos departamentos policiais aqui nos Estados Unidos vem crescendo. É que esses serviços oferecem um caminho rápido para a cidadania. 5.000 residentes permanentes legais se alistam todos os anos aqui nos Estados Unidos. A Carla Marinho mostra pra gente como funciona o processo, as dificuldades e as vantagens. A farda, o distintivo, o juramento. I state your full name. Do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States. Apoiar e defender a Constituição dos Estados Unidos contra todos os inimigos, estrangeiros e domésticos. Esse compromisso, assumido por todos que integram a polícia e as Forças Armadas nos Estados Unidos, já deixou de ser exclusividade daqueles que nasceram em território americano. O número de estrangeiros servindo no Army, Air Force e Navy é de cerca de 45.000 membros ativos e, segundo o Departamento de Defesa, aproximadamente 5.000 residentes permanentes legais se alistam todos os anos. Quanto às forças policiais, o número de não cidadãos em serviço são mais difíceis de contabilizar porque depende da forma de recrutamento de cada departamento. Mas o número vem crescendo a cada ano. Muitos policiais se aposentaram, saíram, mudaram de ramo, o que for que seja. E nisso a necessidade policial vem crescendo e crescendo e crescendo. Tem estado aí que nem eu estava vendo em Austin, Texas, esses dias aí que só tinha 2 policiais trabalhando durante a noite. Como é que acontece isso, né? É uma necessidade enorme. Eles estão fazendo uma mudança, pelo que eu estava lendo, para tentar
pegar mais pessoas. Diferente do Brasil, por aqui o alistamento militar não é obrigatório. Basta entrar em contato com um recrutador em um dos escritórios de alistamento espalhados pelo país. Mas os voluntários estrangeiros precisam atender a alguns requisitos. O principal documento é você ter green card, que é residência permanente, ou você ser cidadão americano. Conversando com o recrutador, ele vai agendar para você ir num outro setor governamental, para você fazer exame médico, você vai fazer exame físico, eles vão puxar seus antecedentes criminais. Você passando essas etapas, aí você começa a etapa do treinamento, aí você entra para o bootcamp, né? Para fazer parte da polícia, as exigências mudam, dependendo do estado e do próprio departamento. Pelo menos para o estado da Flórida. Cidadão, você tem que falar um inglês fluente e você tem que escrever de uma forma fluente também, né? Então você sabendo se comunicar bem e sabendo escrever um repórter, né? Um BO muito bem, você sabe resolver um problema. Tem cidade que só pede autorização de trabalho hoje em dia para ser policial. Algumas green card. A maioria no país inteiro, você tem que ser cidadão. Já as vantagens para o imigrante estrangeiro são muitas e bem atrativas. Eu tirei a minha cidadania americana em 2 meses, quando eu estava no bootcamp. Você pode comprar casa sem entrada, você pode comprar carros com juros mais baixos, você tem plano de saúde gratuito. A gente entra em vários lugares, muitas vezes, para comer, quando vê a conta já está paga, alguém, fulano de tal pagou, já foi embora e só queria agradecer o seu serviço. Acontece isso direto. Depois de 20 anos eu posso me aposentar e ganhar aí 20 a 25 mil reais aposentadoria. Mas, apesar das vantagens, é preciso pesar na balança. Servir nas Forças Armadas ou Força Policial não é tarefa fácil. No primeiro ano você fica longe da família, tem treinamento, é mais restrito a sua vida no Navy. É muito estressante. Tem hora que você pensa 2 vezes, gente, será que é isso mesmo que eu quero fazer? Para estrangeiros ou cidadãos, mais que uma profissão, ser militar ou policial nos Estados Unidos é uma missão de vida. Isso aqui não é um trabalho para qualquer um, não. Você tem que amar e querer servir. Senão, eu não aconselho. No final, tudo vale a pena. Todo sacrifício vale a pena. Support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. É isso aí, gente. O Jornal Américas no Ar, então, termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã e você fica agora com mais um capítulo da edição especial de Reis. Boa noite.